Santo, santo, santo Deus. Continue adorando ao nome de Jesus, continue declarando quem Ele é nessa noite. Não se prenda, continue adorando a Ele. Se você pode, erga suas mãos, comece a adorar o nome de Jesus, continue dizendo quem Ele é. Essa canção, ela fala uma mensagem muito importante, ela diz que toda a terra cantará quem Ele é. Toda a terra entoará a grandiosidade do nosso Deus. Isso é muito mais profundo do que nós podemos entender. E se isso realmente é tão profundo quanto nós cantamos, eu convido você a cantar isso com toda a verdade do seu coração. Continue declarando, não lide somente como se fosse mais uma canção de culto. Traga isso como uma adoração dos céus aqui nessa terra. Comece a adorar o nome de Jesus, continue dizendo quem Ele é. Tu és Jesus. Diga, diga. Toda a terra irá Tu és Senhor. E os corações irão clamar. Erga suas mãos nessa noite, erga suas mãos. Se há saúde em você, se há vida em você nessa noite, não se prenda, comece a erguer sua mão nessa noite, comece a levantar sua voz dizendo quem Ele é. Diga, diga. Toda a terra cantará. Diga mais uma vez quem Ele é, diga grande, grande. Grande é o Senhor. Continue dizendo que Ele é grande, diga. Grande é o Senhor. Em uma só voz, mais uma vez, grande. Tu és santo, Jesus, Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Jesus, nós nos rendemos diante da Tua majestade, Jesus. Nós nos rendemos diante de quem Tu és, Pai. Nós nos rendemos, Senhor. Isso não é apenas só uma canção, Jesus. Isso é um grito desesperado dos nossos corações, clamando que Tu és santo, que Tu és grande. A palavra de Deus diz que toda a terra em sua plenitude, ela pertence a Ele. A palavra de Deus, ela diz que todos nós, toda a natureza, toda a humanidade, tudo que foi criado por Ele, tudo que existe ar em seus pulmões, tudo que existe oxigênio, precisa clamar: grande é o Senhor. Se há oxigênio no seu coração, no seu pulmão nesse momento, se há vida no seu coração, você precisa declarar quem Ele é. Você precisa dizer que Ele é santo. Você precisa entender a grandiosidade do Senhor. Tu és santo, Jesus, Tu és grande, 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 maravilhoso Deus. Tu és Jesus, Tu és incomparável. Grande Senhor, Tu és. Não há outro igual a Ti, Deus. Grande
igual a ti, Pai, só tu és. Grande é o Senhor. Só tu és, só tu és, só tu és. Grande é o Senhor. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Glória a Deus. Você pode aplaudir o nome de Jesus nessa noite. Aleluia. Fique à vontade, você pode se sentar. Aleluia, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre. Glória a Deus. Nós estamos vivendo dias que estamos conseguindo perceber, é notório no nosso dia a dia, a misericórdia do Senhor se renovando a cada manhã. Nós somos gratos a Deus por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele está fazendo, tendo a certeza de tudo aquilo que Ele ainda vai fazer é muito melhor, é muito maior de tudo aquilo que nós um dia pedimos, pensamos ou sequer imaginamos. O Senhor, Ele tem feito coisas extraordinárias no nosso meio. Desde o momento em que iniciou essa série, o grande eu sou. Cara, a gente poderia estender essa série durante anos e anos, falando apenas sobre esse mesmo tema, grande eu sou, grande eu sou, e ainda seria pouco para a gente conseguir expressar o quão grande Ele é. Ainda seria pouco para a gente conseguir dar em detalhes a grandiosidade do nosso Deus. Ainda seria poucos os dias, poucos os cultos, poucos os momentos que nós teríamos para conseguir expressar a grandiosidade do Deus que nós servimos. Nós não servimos a alguém que ficou no passado, nós não servimos a alguém que um dia fez algo bom simplesmente, mas não faz mais. Nós não servimos a algo que não pode falar, nós não servimos a algo que não pode respirar, a algo que não tem ar em seus pulmões. Nós servimos a um Deus que é eterno, a um Deus que está vivo hoje, a um Deus que nós o vimos e conhecemos hoje. E isso é muito mais do que apenas a letra de uma canção, isso é muito mais do que simplesmente 1h30 de culto, isso é algo que nós precisamos entender no nosso dia a dia. Nós vamos passar a vida inteira buscando compreender a grandiosidade do nosso Deus e ainda será pouco. Porque tudo aquilo que Ele é, nada se compara, nada que nós conhecemos pode se comparar. Você crê nisso? Você crê nisso nessa noite? Glória a Deus. Eu quero convidar você nesse momento, se você tem sua Bíblia aí, pode abrir no livro de João, no capítulo 8. Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 8, a partir do versículo 21. Para a gente poder entender um pouco o que está acontecendo aqui nessa cena que nós vamos ler agora. Jesus, ele tinha acabado tinha acabado de acontecer toda aquela cena que eu acredito que a maioria de nós conhece. Chega uma mulher pecadora e ela é atirada aos pés de Jesus. Jogam ela porque ela foi pega em adultério. E Jesus, naquela cena, ele começa a chamar a atenção e ele começa a riscar no chão. E aí as pessoas, elas dão a sugestão de apedrejarem aquela mulher porque ela tinha sido pega cometendo adultério. E isso, segundo a lei de Moisés, ela precisava ser apedrejada. Só que aí o que Jesus faz naquele momento, ele diz, olha, quem aqui jamais cometeu pecado? Esse que seja o primeiro a atirar a primeira pedra.
Acredito que todos nós já conhecemos essa história, já ouvimos falar um dia, mas essa cena ela tinha acabado de acontecer. Os acusadores eles saem, Jesus diz para a mulher: olha, os teus acusadores não estão mais aqui, vá em paz. Se eles não te julgam, eu também não vou te julgar. Vai e não peques mais. Isso tudo que a gente já conhece acaba de acontecer. No mesmo instante, pouco tempo depois, no mesmo local, Jesus ele é cercado por uma multidão. Muitas pessoas vão atrás dele e começam a questioná-lo sobre quem ele é, sobre tudo aquilo que ele estava trazendo como mensagem. E o que Jesus estava pregando naquele período ali, ele estava falando a respeito de quem ele é, a respeito da verdade, que ele é a luz do mundo, que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Jesus estava trazendo aquela mensagem, e a mensagem de Jesus causa muito espanto nas pessoas. E aí é nesse mesmo contexto que nós vamos ler agora no capítulo 8, a partir do versículo 21. Mais tarde, Jesus lhe disse outra vez: eu vou embora, vocês procurarão por mim, mas morrerão em seus pecados. Não podem ir para onde eu vou. Versículo 22, os judeus perguntaram: será que ele está planejando cometer suicídio? A que ele se refere quando diz: não podem ir para onde eu vou? Jesus prosseguiu: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês pertencem a esse mundo, eu não. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois a menos creiam que eu sou de lá de cima, vocês morrerão em seus pecados. O que Jesus está tentando ensinar nesse momento é que existia uma certa diferença entre ele, Jesus, o Cristo, e os profetas que vieram antes de Jesus. O que Jesus está tentando ensinar naquele período ali é que ele não era como os outros, que já haviam chegado, que já haviam profetizado, que já haviam feito muitos milagres. Mas Jesus, ele está dizendo: olha, eu vim diretamente do Pai, eu fui enviado pelo Pai, eu conheço o Pai. Vocês dizem que conhecem, mas eu vivi com o Pai, eu conheço a verdade, porque a verdade está em mim. Jesus está explicando que ele não era somente mais um profeta que estava no meio da multidão fazendo milagres como outros já fizeram. Mas Jesus ele está falando, dando início a algo tão importante que ele fez questão de frisar, é que ele era lá de cima, na tradução que a gente acabou de ler. Ele estava dizendo: olha, eu não vim de qualquer lugar. Eu vim de algo muito maior do que a realidade que vocês conhecem. A realidade que eu conheço não é a mesma. O que Jesus estava dizendo naquele momento é que ele veio da eternidade. E o que é a eternidade? E nós vamos entender pouco mais daquilo que a Bíblia fala a respeito desse Deus que nós servimos, que é um Deus eterno. Por que Jesus ele fez tanta questão de frisar isso? Por que Jesus fez tanta questão de fazer com que os seus discípulos, as pessoas que estavam ao seu redor, entendessem: olha, eu não sou daqui, eu vim do Pai, e o Pai está em mim, eu conheço Ele, e Ele vive em mim. Se vocês crescem nele, vocês creriam nas palavras que eu vos digo. E aí eu queria que você seguisse lendo comigo no mesmo capítulo de João 8, João capítulo 8, versículo 51. Eu lhes digo a verdade, quem obedecer o meu ensino jamais morrerá. Os líderes judeus disseram: agora sabemos que você está possuído por demônios. Até Abraão e os profetas morreram. Mas você diz: quem obedecer ao meu ensino jamais morrerá. Por acaso você é maior que o nosso pai Abraão? Ele morreu assim como os profetas. Quem você pensa que é? Jesus respondeu: se eu quisesse glória para mim mesmo, essa glória não contaria. Mas é meu Pai que me glorifica. Vocês dizem:
Ele é nosso Deus, mas nem o conhecem? Eu o conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria tão mentiroso quanto vocês. Mas eu o conheço e lhe obedeço. Seu pai Abraão exultou com expectativa da minha alegria. Em outras palavras, a Bíblia vai dizer que Abraão ele se alegrou com grande expectativa pela vinda de Jesus. Ele a viu e se alegrou. Os líderes judeus disseram: você não tem nem 50 anos, como pode dizer que viu Abraão? Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade, antes mesmo de Abraão nascer, eu sou. Então apanharam pedras para tirarem Jesus, mas ele se ocultou deles e saiu do templo. O que acontece aqui nesse momento é que Jesus ele estava tentando fazer com que os discípulos, as pessoas que estavam ouvindo a ele, aquela multidão, entendesse: olha, eu não sou daqui. Eu vim de um lugar que vocês ainda não conhecem. Eu ainda estou prestes a apresentar a vocês coisas que vocês ainda desconhecem. Só que o natural do ser humano, geralmente quando ouve algo diferente, ouve uma notícia, ouve algo que choca, a gente começa a trazer argumentos para aquilo que a gente está, para a nossa colocação, né? O que os judeus eles começam a dizer nesse momento: olha, tudo isso que tu está falando é prova de que realmente tu não é Deus. Por quê? Porque como é que tu vai me dizer que Abraão te viu? Se todos nós somos filhos de Abraão, todos os profetas morreram, Abraão morreu e todos os outros profetas que vieram após ele morreram, você nem 50 anos tem e está me dizendo que viu Abraão? E aí Jesus dá uma das declarações mais impactantes desse texto. Ele diz: olha, antes de Abraão existir, antes dele, eu sou. E algo que chama atenção muito quando nós estamos lendo esse texto é que Jesus ele poderia muito bem ter dito: olha, antes de Abraão, eu era. Só que, por que Jesus fez questão de dizer: olha, antes de Abraão, eu sou? Porque simplesmente saber quem ele era não é suficiente. Nós precisamos saber quem ele é. Porque saber de algo do passado é importante, mas nós conhecermos quem é o nosso Deus e o que ele faz e o que ele está fazendo hoje é muito mais importante, certo? Porque outras crenças que nós conhecemos, o islamismo, por exemplo, não é muito diferente. Eles creem em Jesus. O islamismo, ele crê. Os muçulmanos, eles creem que Jesus ele veio à Terra. Só que eles creem em Jesus como simplesmente mais um profeta. Veio, morreu, passou. Não é algo hoje, é algo do passado. No budismo também. Eles têm alguém que eles olham e dizem: olha, lá no passado ele fez. Tantas outras religiões, tantas crenças, tudo aquilo que se coloca uma fé é algo que aconteceu. E aí as pessoas elas colocam suas expectativas naquilo que aconteceu. Mas o que Jesus está dizendo naquele momento: olha, não é suficiente simplesmente eu saber do que aconteceu. Ele está dizendo: antes de Abraão, eu sou. Por que ele está dizendo isso? Porque para um judeu, uma das suas maiores riquezas é expor para todos: olha, eu sou descendência de Abraão. O meu pai é Abraão. Isso era como se fosse um título para ele. Tinha coisa importante na vida, era dizer que era descendência de Abraão. E por isso naquele período existia um certo preconceito, inclusive com aqueles que não eram da descendência de Abraão, que a Bíblia vai chamar de gentios. Se a gente for ler toda a história e entender, né, a diferença desses povos, é muita coisa para a gente entender e aprender, mas resumidamente os gentios eles eram aquele grupo de pessoas, toda aquela parte, todas as outras nações que adoravam a povos, que adoravam a deuses pagãos. E alguns deles, num determinado momento, se converteram, inclusive muitos deles através da mensagem de Paulo, que teve um chamado especificamente para pregar para os gentios. Só que o que acontece é que, para os judeus, era algo tão importante, mas tão importante dizer que eram descendência de Abraão, que eles consideravam que quem não era descendência de Abraão, no caso os gentios, eram como se fosse uma raça suja.
pessoas imundas, pessoas que não tinham mérito algum, pessoas que não eram dignas de ter acesso a Deus, pessoas que não eram dignas da Torá, que era o Antigo Testamento. Tanto é que, se nós formos pesquisar, no período de, logo depois da reconstrução do templo, depois que Herodes reconstruiu o templo novamente, existia uma, como se fosse várias celas dentro do templo, muitos pátios separados. E toda a parte externa do templo, ela poderia ter acesso a pessoas que eram de outras nações e que não de repente, muitos gentios que serviam a deuses pagãos, mas se converteram ao Evangelho, se converteram à Torá, eles poderiam ter acesso a determinadas partes do templo. Só que ao redor do templo existia uma certa muralha. E esse muro, ele tinha em determinados pontos muitas placas, e essas placas, elas diziam aproximadamente mais de 10 a 12 placas que existiam, e cada uma dessas placas diziam que os gentios eles não poderiam se aproximar mais para próximo do pátio interno do templo, porque eles correriam risco de morte. Por quê? Porque eles eram considerados como pessoas sujas, imundas, que não eram dignas. E aí o chamado que Deus dá para a vida de Paulo justamente é esse, é pregar para aqueles que eram considerados como indignos da verdade. Só que, por que eu estou dizendo isso? Porque existia um valor muito grande no coração dos judeus dizer, olha, eu sou o filho de Abraão. E esse foi exatamente o argumento que eles usaram para Jesus. Eles falaram, olha, isso que tu está dizendo é besteira. Por quê? Porque eu sou descendência de Abraão, eu tenho o crachá da descendência de Abraão. Só que o que Jesus, ele naquele momento, ele olha para eles e fala, olha, vocês dizem que são descendência de Abraão, mas vocês não conhecem o Deus de Abraão. Porque antes de Abraão existir, eu era. Ou melhor, eu sou. Ele poderia simplesmente ter dito, olha, eu já estava lá, mas o que Jesus estava querendo dizer é que ele não era mais velho que Abraão. Ele estava querendo dizer, olha, acima de Abraão está Deus, e eu estava com Deus. O mesmo Deus que Abraão servia, ele está em mim e eu nele. Então, a mesma declaração que Deus usava lá no Antigo Testamento, a gente aprendeu nas últimas pregações, desde a primeira, que Deus se manifestava dizendo, olha, qual é o nome de Deus? Eu sou. A mesma declaração Jesus está dizendo naquele momento, olha, eu sou. Eu sou. E algo que a Bíblia, ela demonstra, e que Jesus ele fazia questão de deixar claro nos nossos corações, é que nós, por vezes, nós temos muita dificuldade de compreender a eternidade de Deus, pois tudo que nós conhecemos tem início, meio e fim. Tudo que nós conhecemos começa, desenvolve e termina. Geralmente é assim. Nós temos muita dificuldade em entender algo que é eterno, certo? Quando a gente fala de eternidade, o que é eternidade? O que é algo que não acaba nunca? Já imaginou? Se tu tem um carro hoje, provavelmente antes desse tu já tinha outro. E possivelmente depois desse tu vai ter outro. A gente compra uma casa. Tem um início, né? Tem a construção. Daqui a pouco ela fica pronta. Aí passa alguns anos. E aí se você não vende essa casa e vai morar em outra, depois que você partir, seus filhos, ou os filhos dos seus filhos, vão vender. Tudo tem um início, um meio e um fim. Tudo que a gente conhece, certo? Só que quando a gente fala da eternidade, que é a realidade de Deus, é algo muito mais profundo. Por que é algo muito mais profundo? Porque todas as vezes que Jesus ele diz, eu sou, ele está falando, olha, para mim não existe começo, meio e fim. Eu sou todas as coisas. Deus, ele é todas as coisas. Ele é o começo de tudo. Ele está no desenvolvimento das coisas. E ele está lá no final.
Por isso que a Bíblia diz, olha, eu sou o alfa, o ômega. Eu sou o início e o fim. Alfa, a primeira letra do alfabeto grego. E ômega, a última. Então o que Jesus está dizendo, olha, eu sou mais do que simplesmente um profeta. As palavras que eu estou dizendo, elas são diretamente ligadas a Deus. Eu sou. E assim como Deus, Ele não tem nascimento, nem morte, não tem princípio ou fim de dias. Deus não está em algum momento, em algum lugar, em outro momento, em outro lugar, ou logo não está mais. Deus, Ele está em todos os lugares. Nós, como seres humanos, muitas vezes nós ativamos alianças, assinamos contratos, mas falhamos. Nós iniciamos muitas coisas, mas nem sempre nós concluímos as coisas que iniciamos. Agora, quando nós estamos falando a respeito do nosso Deus, é diferente. A realidade é diferente. Eu queria que você abrisse comigo a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1. Quando nós entendemos a revelação da grandiosidade do Deus eterno que nós servimos, nós entendemos que Jeová Jireh não está limitado somente a um Deus que proverá, como quem fala de algo futuro, mas Deus proverá é a afirmação de que Ele já proveu. Todas as vezes na Bíblia, quando Deus ele fala que vai fazer algo, na verdade não é que Ele vai fazer, na verdade Ele já fez. E nós precisamos entender que está nas nossas mãos, muitas vezes, ligarmos chaves para que a realidade dos céus ela possa acontecer na nossa vida. Tantas vezes nós ouvimos palavras, ministrações, dizendo, olha, Deus ele vai fazer algo grande na tua vida, Deus ele vai restaurar o teu casamento, Deus ele vai restaurar o teu relacionamento com os teus filhos, Deus ele vai restaurar a tua casa, a tua família. Tantos de nós, muitas vezes, já ouvimos profecias a respeito dessas palavras. E por que tantas vezes nós não conseguimos vivenciar essa verdade? Existe erro na profecia? Não. Muitas vezes não. Muitas vezes, por que nós não conseguimos viver isso? Porque nós não entendemos a grandiosidade do nosso Deus, que Ele é um Deus eterno. E todas as vezes que Deus ele fala assim, ó, eu vou reconstruir a tua vida, quer dizer, lá na frente, Ele já reconstruiu. E quando a gente fala que Deus ele é um Deus provedor, Jeová Jireh, Deus proverá. Ele está dizendo, na verdade, olha, eu já provei. Quer ver uma coisa? Quem já abriu aí a Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 1 ao 4. Elias, que era de Tisbe, diga, Tisbe. Um pouquinho mais forte, vamos lá, Tisbe. Em Gileade. Pode falar com força. Em Gileade, disse ao rei Acabe, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos anos, até que eu ordene. Isso é uma das profecias mais conhecidas de Elias, que nós já ouvimos. Próximo versículo. Então o Senhor disse a Elias, vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do Jordão. Aqui o que Deus está dizendo, olha, libera uma palavra, libera a profecia. Elias ele está prestes a falar de algo que ainda haveria de acontecer, algo futuro. Ele estava dizendo, olha, vai faltar comida, a terra ela vai ficar seca, se preparem. Algo que ainda estava por acontecer. E aí Deus dá uma direção para Elias. Ele fala, ó, vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica ao leste do rio Jordão.
beba a água do riacho e coma o que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. O que acontece aqui nesse momento é que Deus ele dá uma palavra para Elias, e Elias está profetizando sobre algo que ainda haveria de acontecer. Só que nesse algo que ainda haveria de acontecer, Deus está dizendo, ó, depois tu vai lá para o vale, porque lá vai ter corvos que eu já ordenei. E os corvos, eles vão te alimentar. O que Deus está dizendo nesse momento aqui é, dizendo, ó, eu sou Deus provedor. Eu estou dizendo, ó, vai acontecer, mas na verdade já aconteceu, eu já ordenei. E isso nós chamamos na língua portuguesa de paradoxo. É quando uma verdade é dita, mas que confronta um pouco a nossa realidade. A nossa realidade é que as coisas do futuro ainda vão acontecer. Só que a realidade dos céus, a realidade da eternidade é, as coisas lá do futuro já aconteceram para Deus. Ele já conhece. Então toda vez que Deus ele te disser assim uma palavra, ó, eu vou prover, ele já proveu. Toda vez que Deus disser para você assim, ó, vai que eu vou te mostrar, na verdade ele já está te revelando. Quando Deus ele chega para Abraão e fala assim, ó, sai da tua terra, do meio da tua parentela, dos teus parentes, sai da tua casa e vai para a terra que eu vou te mostrar. E lá eu vou fazer de ti uma grande nação. E eu vou abençoar a tua geração. Na verdade, Deus ele já tinha abençoado. A bênção já estava sobre Abraão. Ele não haveria de conquistar ainda a bênção já estava sobre a vida dele. Mas o que precisava acontecer? Ele precisava ir. Ele precisava que essa chave ela fosse ativada ainda dentro dele. Então toda vez que você ouvir uma palavra de Deus, nessa reunião aqui, seja na palavra ministrada, seja através dos louvores, alguém chegando diante de você e dizendo, ó, Deus vai fazer tal coisa, creia, Deus já fez. Deus vai prover, Deus é provedor, sim, mas muito mais que um Deus provedor, Ele é o teu sustento. Ele não simplesmente te sustentará, Ele é o sustento. E se Ele é o sustento, é impossível Deus falhar com a sua palavra. É impossível. Tudo aquilo que Deus já prometeu sobre a tua vida é realidade. Nós precisamos ativar isso nas nossas vidas. E é por isso que a Bíblia ela também diz que aonde duas pessoas ligarem na terra, na verdade já foi ligado no céu. Por quê? Porque se eu e o Gese, nós ligarmos algo aqui na terra, já aconteceu. Talvez eu possa não ter chegado ainda no período, mas na realidade do céu já aconteceu. Assim como se eu e o Gese a gente desligar algo aqui agora, hoje, nesse momento, na realidade do céu lá na frente, já aconteceu, foi desligado. Por quê? Porque o céu, ele trabalha de acordo com a eternidade. Isso é algo muito mais amplo do que o nosso entendimento ele pode conhecer. E Jesus ele está falando a respeito disso exatamente. Ele está dizendo, olha, eu não sou como os outros profetas que vieram, fizeram algumas coisas boas, mas morreram, partiram. Ele está dizendo, olha, assim como Abraão um dia esteve, eu sou. Antes de Abraão, eu sou. Antes da criação do mundo, eu sou. Antes que o mundo existisse, eu sou. Eu não era simplesmente. Porque quem era, gente, algo muito importante que nós precisamos entender. Quem era não significa que hoje é e que amanhã vai estar. Quer ver um exemplo? Eu sou filho da Salete. O nome da minha mãe é Salete. Se eu disser para você assim, eu sou o filho da Salete. Se você me perguntasse isso há 10 anos atrás, a resposta ia ser qual? Eu sou o filho da Salete. Se você me perguntar daqui 20 anos para frente, não aconteceu ainda, certo? É futuro. E o que eu vou dizer para você? Eu sou o filho da Salete. Por quê? Porque isso é algo imutável. Já aconteceu antes do meu nascimento. Não tem como mudar. Mesmo que eu não quisesse, dissesse, não quero ser. Eu sou filho da Salete. Eu não era filho dela, eu sou. Agora se eu disser para você, olha, eu estou com o meu celular. Pode ser que amanhã eu não esteja mais com esse celular. Se eu disser para você, olha, eu estou com esse celular hoje,
isso não prova para você que ontem, se você me fizesse essa mesma pergunta, eu ainda estaria com Ele. E não te dá a certeza de que amanhã, se você me perguntar a mesma coisa, eu ainda vou estar com Ele. Mas a realidade dos céus é diferente. A realidade dos céus, ela diz que Ele não é um Deus que era, Ele é um Deus que é. E o Deus que é, Ele não pode ser mudado. Ele não está vulnerável a oscilações. O Deus que é, independente das circunstâncias, Ele continua sendo, Ele é, e isso não muda. Se nós formos infiéis com Ele, Ele todavia continua sendo fiel. Porque isso faz parte de quem Ele é. É por isso que lá em João, no capítulo 1, todos nós já conhecemos, o Evangelho de João, ele é um evangelho que começa um pouco diferente dos outros. Né? O Evangelho de Mateus, ele começa falando sobre a genealogia de Jesus. Lucas, ele fala sobre o nascimento de Jesus. Agora, João, ele fala diferente. Ele diz, olha, no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. O que João está falando naquele momento, ele está tendo a revelação de algo muito mais profundo. João está falando sobre algo que ele mesmo não estava lá. Mas ele tinha a convicção, ele tinha a certeza de que muito antes ele já estava. Deus já estava. O nosso Deus, ele é um Deus que não trabalha com limite de tempo. Nós hoje estamos, você talvez está trabalhando em alguma empresa. Isso não te dá a certeza de que amanhã depois você vai continuar estando. Não quer dizer que ontem você estava. Quer dizer que hoje você está. Mas quem está hoje não quer dizer que vai continuar. Agora, Deus, Ele não está. Deus é. Quando nós falamos da fidelidade de Deus, Ele não diz que Ele está sendo fiel. Ele é fiel. Deus não está tendo amor com você. Deus é amor. Deus não está te prosperando, a prosperidade está nele. A prosperidade é Ele. A bênção, ela não está sendo distribuída hoje para você. Por quê? Porque Ele é a bênção. Sabe, quando nós entendermos a grandiosidade disso, a profundidade de quem Deus é, e que a perspectiva que Deus tem quanto à nossa vida, ela é muito maior do que aquilo que nós podemos imaginar. Nós vamos viver algo extraordinário da parte de Deus. E quando eu digo que nós vamos viver, é que nós já estamos vivendo. É algo que já está pronto. Nós precisamos ativar isso na nossa vida. O Deus eterno é desde sempre. Ele não tem sucessão de dias. Deus não possui cada momento, Deus possui cada momento simultaneamente. O grande eu sou, Ele não é um Deus eu fui, Ele não é um Deus eu serei, Ele simplesmente é. A nível de curiosidade, a gente conhece a ciência no decorrer da história, buscando entender quanto tempo, né, nós estamos aqui, que ainda é uma incógnita para a ciência, né? Quanto tempo o ser humano está na Terra? Quanto tempo a Terra existe? Essa árvore aqui, quanto tempo ela está aqui? Por quê? E não se sabe ao certo quanto tempo a Terra existe. Algumas coisas, elas são estudadas e a gente consegue ter uma ideia. Por exemplo, eu essa semana descobri que um dos montes mais antigos da história da humanidade, parte dele fica no Brasil, que é o Monte Roraima. Esse monte, ele fica 5% parte dele no Brasil, 10% fica em 10% fica em Guiana do Norte, no cantinho de Roraima, do estado de Roraima, e 85% dele fica na Venezuela. E quando a gente vai pesquisar, eu olhando, eu acabei descobrindo que esse monte, a expectativa que a ciência tem é que ele tenha uma história de mais de 2 bilhões de anos. E aí tem uma série de estudos em cima disso. As plantas que nasceram,
são os elementos químicos que estão no solo, e a expectativa que o ser humano tem, por mais que não seja certeza, nós entendemos que aquele monte ele está lá há mais de 2 bilhões de anos. Eu não sei você, mas eu quando ouço isso, eu não consigo fazer a mínima ideia do que é 2 bilhões de anos. Porque eu tenho 23 anos. Eu não estava lá 2 bilhões de anos atrás. Eu não tenho ideia. E eu acredito que a maioria de vocês também não tem essa mesma ideia. Só que isso é algo tão grandioso, porque a Bíblia ela vai dizer que antes que os montes eles nascessem, antes que a terra se formasse, antes que nascessem água, ele já era. E eu queria que você abrisse a Bíblia agora no livro de Salmos, no capítulo 90, versículo 1 ao 4. Salmos 90, versículo 1 ao 4. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, Tu és Deus. A Bíblia está dizendo que Ele, antes que todas as coisas se formassem, antes que tudo que existe fosse criado, Ele já estava lá. Ele já era Deus. Ele já estava. Então tudo que nós conhecemos, seja a natureza, seja plantas, animais, toda a criação, nós entendemos, a Bíblia ela nos garante, ela nos dá a certeza de que Ele já estava lá. E se o nosso Deus, o Deus que nós servimos já estava lá, por que que tantas vezes eu tenho dificuldade de entender que Ele ainda vai continuar presente na minha vida nos próximos dias, nos próximos anos, nas próximas estações? Eu tenho um emprego. Só que esse emprego que eu estou hoje, eu gosto muito dele. Eu gosto de trabalhar lá. Só que esse emprego que eu estou hoje, eu não tenho certeza, eu não posso te dar a convicção de que daqui 6 meses eu ainda vou continuar lá. Eu não posso te dar a certeza de que daqui 1 ano eu vou estar lá. Eu não posso te dar a certeza de que daqui 15 dias eu ainda vou estar lá. Eu tenho certeza que você tem um emprego. E se você não tem, Deus ele está te prosperando nesse momento. E está abrindo portas. Só que mesmo assim, eu tenho certeza que se você trabalhar 20, 30 anos na empresa onde você está, você não tem a certeza de que daqui 10 dias, 15 dias, 1 ano, você ainda vai continuar lá. Porque você não sabe se a empresa ela vai continuar sendo sustentável. Você não sabe se essa economia não vai mudar de uma hora para outra. E tudo vai mudar. Você tem uma família. Você tem filhos. E por mais que você ame seus filhos, por mais que você seja apaixonado por eles, e jamais deseje que isso aconteça, você não pode dar a certeza, você não pode ter a certeza de que eles sempre estarão do teu lado. Por mais que a lei natural das coisas seja os filhos sepultarem os pais, você não tem a certeza de que isso vai acontecer. Certo? Então você não pode colocar a sua vida nas mãos dos seus filhos, assim como você não pode colocar a sua vida nas mãos do seu trabalho. Nós amamos essa igreja. Nós servimos aqui desde o início. Eu tenho certeza que desde o primeiro momento que você chegou aqui, você já foi muito bem recepcionado, você já foi abraçado, talvez não agora, porque a gente não pode, né? Mas em algum momento você sentiu esse calor, você sentiu esse abraço, nem que seja espiritual, dos irmãos amando uns aos outros. E nós, pelo melhor momento da nossa igreja, desses dias,
Por mais que eu ame estar aqui, por mais que eu ame servir aqui, eu não tenho certeza se daqui a um ano eu estarei aqui. Eu não tenho certeza se daqui a um ano essa igreja vai permanecer aqui em Sapucaia, nesse prédio. Então eu não posso colocar a minha vida nas mãos da igreja, do templo. E tantas outras coisas que nós amamos na nossa vida. Mas eu não posso colocar a minha vida nas mãos de tudo aquilo que eu amo. Nós temos tantos amigos. Eu tenho certeza que você vai lembrar de alguns amigos que você tinha no passado, de alianças que foram feitas, amizades que você concretizou naquele momento, mas que hoje você talvez não tenha mais essa mesma amizade. Amigos, alianças, contratos que foram assinados lá atrás e que você naquele momento tinha certeza de que ia dar certo, ia ser para sempre, ia acontecer e talvez não aconteceu, ou te decepcionaram, ou te traíram. Ou seja, eu não posso colocar a minha vida nas mãos dos meus amigos, porque eles podem mudar. Tantas coisas que nós investimos tempo, recursos, dedicação, e que parece que vai durar a vida inteira, mas chega num determinado momento, parece que morre, acaba. Então nós não temos esse entendimento de eternidade. Por quê? Porque eu não posso colocar a minha vida nas mãos de algo que acaba, nas mãos de algo que oscila, nas mãos de algo que quebra. Eu não posso colocar a minha vida nas mãos de algo que pode enfraquecer com o tempo. Por mais que eu ame a minha família, por mais que eu ame a minha igreja, por mais que eu ame o meu trabalho, por mais que eu ame os amigos que estão ao meu redor, eu não posso colocar a minha vida nas mãos deles. Por quê? Porque tudo aquilo que não pode me dar a certeza que amanhã vai continuar, pode me destruir. Tudo aquilo que oscila, existe a possibilidade de um dia me destruir. E é por isso que tantos de nós, muitas vezes vivemos picos, né? Uma hora estou bem, outra hora estou mal. Uma hora eu estou super empolgado, super motivado, outra hora eu já não estou mais. Porque nós investimos nas coisas erradas. Nós colocamos a nossa vida nas coisas erradas, em coisas que oscilam, em coisas que falham, em coisas que um dia podem quebrar, em coisas que não nos dão a segurança de que amanhã vão permanecer. É por isso que um dia nós estamos vivendo o melhor avivamento da nossa vida, mas em outros parece que tudo que nós queremos é nos esconder num leito de morte, acabar com a nossa vida, acabar com tudo aquilo que nós construímos. Por quê? Porque investimos em coisas erradas, em coisas que podem oscilar. E grave isso no seu coração: tudo aquilo que pode morrer, que pode oscilar, que pode acabar, que pode falhar, que pode ser instável, tudo isso pode te destruir um dia. Tudo aquilo que um dia pode acabar, eu não posso jamais colocar a minha vida nas mãos disso. Agora a pergunta que eu quero fazer para você é: o que é a única coisa que existe, a única coisa que pode me dar a certeza de que hoje está e amanhã continuará? Qual é a única coisa? Eu queria que você me dissesse nessa noite. A única coisa, quem que pode me dar a certeza de que hoje está e amanhã vai permanecer? Quem? Jesus, o grande eu sou. Porque ele não está dizendo que ele está, ele está dizendo que ele é. O meu emprego, hoje eu estou com ele, amanhã eu posso não estar. Hoje eu posso estar muito bem sucedido financeiramente, mas eu não posso colocar a minha vida nas mãos do dinheiro que eu tenho, porque hoje eu tenho, amanhã eu posso não ter. E se oscila, pode acabar comigo, pode me destruir. Então eu não posso colocar a minha vida nas mãos do dinheiro. Só existe uma pessoa que eu posso ter a certeza de que hoje está e que é um Deus eterno, ou seja, Ele estava antes, Ele está agora e com certeza estará amanhã. É o nosso Deus, é o grande eu sou, é o eterno.
é aquele que não tem fim, é aquele que não pode ser abalado, é aquele que não muda de acordo com as circunstâncias, é aquele que não muda de acordo com o momento. Tantas amizades que nós tínhamos e que falharam e que foram, sabe, se espalharam e que nós perdemos alianças fortes que fizemos e que nos decepcionaram. Por quê? Porque as coisas mudaram, porque o sistema mudou, porque aquilo que estava ao nosso redor mudou, e as pessoas mudam. Só que eu jamais posso colocar minha vida nas mãos daquilo que pode mudar. Eu devo colocar minha vida nas mãos de quem? Do único que é Deus eterno, o grande eu sou, aquele que não muda, aquele que não falha, aquele que não oscila, aquele que é o Deus presente, Deus onipotente, Deus que jamais falhou. A Bíblia vai dizer lá em Salmos, capítulo 139, dizendo, olha, para onde eu fugirei do teu espírito? Para onde eu fugirei da tua presença? Se eu ir para o vale, lá tu está. Se eu subir no monte mais alto, lá tu está. Se eu pegar asas, como de águia, e for para o lugar mais distante da terra, lá tu está. Se eu me esconder no abismo, no lugar mais profundo, no túmulo, e não quiser mais saber de luz, ainda assim a tua mão estará sobre mim. E o Senhor ainda assim vai estar lá no lugar mais profundo. Por que Ele vai estar lá? Por que eu posso ter a certeza de que Deus vai estar lá? Porque se eu hoje decidir por mim mesmo, olha, eu não quero saber de mais nada, largar tudo, não quero saber de igreja, não quero saber de evangelho, quero ir para o lugar mais escuro, quero ir para o lugar mais profundo, independente das oscilações, Ele vai estar lá. Ele vai estar lá. Quando eu tenho a certeza de que o Deus que nós servimos é um Deus eterno, eu posso ter a certeza de que independente se é montanha, independente se é vale, Ele não oscila. Tanto no vale quanto na montanha, Ele é o mesmo. Jeová Jireh não é simplesmente um Deus que vai prover na tua vida, na tua casa, é um Deus que já proveu, já está pronto. Já está pronto. E se nós conseguirmos entender isso na nossa vida, hoje, de que a realidade, a perspectiva de Deus, ela é muito mais ampla do que aquilo que nós conhecemos, nós vamos viver os melhores dias da nossa vida. E mais uma vez eu quero afirmar isso para você. Quando eu digo nós vamos viver, quer dizer, já está pronto. Nós precisamos ligar isso na terra. Liguei na terra, aconteceu no céu. Liguei na terra, aconteceu no céu. Então, se você precisa tomar uma decisão por Jesus hoje, eu quero dizer para você, não perca tempo. Não perca tempo. O mesmo Deus que está no vale, Ele está nas montanhas. Existe uma canção que nós cantamos, que fala exatamente isso. O Deus que está nos vales, Ele pode estar nas montanhas. O Deus que está no deserto, no lugar de sequidão, Ele também está nos mares. O Deus que nós servimos, independente da crise, independente das adversidades, independente das lutas, independente das guerras, Ele é um Deus que me dá a certeza de que Ele permanecerá. Você entende isso? Deus, Ele permanecerá. Ele é um Deus eterno. A eternidade dele, ela nos dá a convicção de que nada pode oscilar quem Ele é. Nós falhamos, nós oscilamos, nós quebramos, mas Ele jamais falhou, Ele jamais falhará. A Bíblia diz que em toda a história, em toda a terra, jamais se ouviu Deus além do nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele confiam, para aqueles que nele colocam a sua confiança, para aqueles que nele colocam a sua expectativa. Se as suas expectativas até hoje estavam em coisas que podem falhar, que podem acabar, que podem oscilar, eu quero dizer para você, abra mão disso agora. E nessa noite, decida colocar a sua expectativa, as decisões da tua casa, as decisões da tua família, as decisões do teu futuro nas mãos de quem é eterno, nas mãos de quem não falha, nas mãos daquele que não muda. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite, se você pode. O nosso Deus, Ele jamais falhou. O nosso Deus, Ele não pode ser abalado.
tantas pessoas, tantas histórias que nós ouvimos. Sabe, Deus, existe uma expectativa muito grande no coração do Senhor para que nós venhamos a tomar posse de algumas coisas hoje. Porque só assim nós vamos conseguir ativar algumas coisas no mundo espiritual, e só assim nós vamos conseguir ativar algumas coisas na eternidade. Por mais que seja tão difícil para a gente entender, sabe, a eternidade de que a Bíblia fala, por mais que seja tão difícil da nossa mente compreender a grandiosidade disso, uma certeza nós precisamos ter, de que aquele que estava, aquele que um dia foi escrito, ele está, ele é, e ele continuará sendo. Ele continuará sendo. E não existe nada, não existe circunstâncias, não existe economia, não existe expectativas erradas, não existe palavra de maldição, não existe inferno, não existe demônio, não existe nada nesse mundo que possa abalar aquilo que Ele é. Se Ele prometeu algo sobre a tua vida, com certeza tenha a convicção de que Ele já fez. Assim como um dia Deus disse para Elias, olha, vai, profetiza, fala de algo que vai acontecer, porque eu já estou vendo, ó, já aconteceu. Eu já ordenei aos corvos que eles te alimentem. Deus está te dizendo, olha, vai. Ah, mas eu não tenho recursos, eu não tenho condições. Mas como que eu vou fazer isso? Ele está dizendo vai, é porque Ele já proveu. Se Ele está dizendo faz, é porque Ele já fez. Se Ele está dizendo, olha, vai, entenda uma coisa, não questione. Gente, quem questiona não consegue viver o sobrenatural de Deus. Quem questiona não consegue viver o melhor de Deus. O melhor de Deus para a nossa vida nós só vamos conseguir viver, participar e entender quando nós crermos. Quem crê não questiona. Quem crê não duvida. Quem crê não fica batendo boca. Quem crê não fica arrumando argumentos. Ah, Deus, mas como? Ah, Deus, mas de que forma? Mas de que jeito? Os nossos pensamentos são tão pequenos para que nós venhamos a nos colocar em posição de questionamentos. Nosso entendimento é tão pequeno, muitas vezes, para que nós venhamos a nos colocar em posição de questionar a Deus como acontece, como fazer. Deus disse uma palavra a Abraão, Deus disse, olha, sai, porque eu vou te mostrar. Na verdade, Deus ele estava levando Abraão, mas Deus já tinha preparado a terra. Deus já tinha abençoado a geração. Quando Deus ele chama Abraão e fala assim, olha, sai da tua terra, vai para o lugar que eu vou te mostrar. Na verdade, Deus ele já tinha visto os filhos de Abraão, a descendência de Abraão sendo abençoada. É por isso que Deus olha e diz, já aconteceu. Já aconteceu. Nós lemos no início que Abraão ele se alegrou com o dia do Senhor. Por que ele se alegrou? Porque quando Abraão ele vai até o monte Moriá, e ele leva Isaac para o sacrifício, e ele está pronto para sacrificar, Deus ele vai lá e provê o cordeiro. Naquele momento, Abraão se alegrou. E por que ele se alegrou? Eu imagino, e eu consigo, lendo o texto, eu consigo entender que Abraão, naquele momento, quando ele viu o cordeiro sendo provido por Deus, naquele momento ele teve um estalo na mente dele e a revelação de tudo aquilo que haveria de acontecer, de que toda a humanidade, por mais pecaminosa que fosse, Deus enviaria um cordeiro. Abraão ele teve aquela revelação naquele momento, e é por isso que a Bíblia diz que Abraão se alegrou com o dia do Senhor. Porque ele teve a revelação de que já tinha acontecido. Cronologicamente, pode ser que não tenha acontecido. Mas no mundo espiritual, e para a perspectiva de um Deus que é eterno, que é aquele que nós servimos, já aconteceu. Então creia, quando Deus te liberar uma palavra, tenha a certeza, já está pronto.
Eu queria convidar o Geis para a gente estar orando aqui junto. E você pode fechar os seus olhos nesse momento. Tenha certeza de que o Deus que nós servimos não é um Deus que era. Não é um Deus que vai ser. Ele é um Deus que é. Ele não é um Deus que fez. Ele não é um Deus que estava. Ele é um Deus que é. Quem é imutável. Quem é, não falha. Quem é, não decepciona. Quem é, não trai. Quem é, não pula fora. Quem é, não muda de opinião. Quem é, não muda de ideia. Quem é, não rompe contratos. Quem é, não rompe alianças. Quem é, não muda. Quem é, não pode ser abalado. Então creia que Deus, Ele não vai simplesmente fazer algo na tua vida. Já está pronto. Tudo aquilo que Ele te prometeu já aconteceu. Já está pronto, está guardado. Nós precisamos ativar essa chave na nossa vida, para que assim como vai ser ligado na terra, também seja ligado no céu. Aleluia. Feche seus olhos. E no mesmo Salmo 139, verso 16, fala que neste livro foram escritos todos os meus dias. Neste livro foram escritos todos os teus dias. Aquilo que você está passando hoje não é por acaso. Aquilo que está passando hoje faz parte do destino que Deus preparou para você. Então apenas creia naquilo que Ele já liberou sobre a sua vida. Apenas creia naquilo que Deus vai fazer dentro da sua casa, dentro do teu coração. Feche seus olhos, por favor. Apenas creia naquilo que Deus vai realizar dentro do teu casamento, porque aquilo que Ele liberou já aconteceu, porque Ele é o grande eu sou. Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra nessa noite. E nós cremos, Pai, no poder da Tua palavra. Nós cremos, Deus, no poder do Teu nome. E nós cremos, Pai, que Tu és eterno. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu és real aqui neste lugar. E nós cremos, Pai, que nós vamos viver os melhores dias das nossas vidas, porque Tu, Senhor, já escreveu os nossos dias. Nós cremos, Pai, que está tudo pronto. Nós cremos, Pai, que aquilo que o Senhor já liberou vai acontecer em nós. Nós vamos desfrutar dos melhores dias de nossas vidas, porque o grande eu sou já liberou o nosso destino. Obrigado, Espírito Santo, porque Tu és real. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado, mesmo nós tomando as decisões diferentes daquilo que o Senhor já liberou sobre nós. Mesmo, Pai, nós nos desviando dos Teus caminhos, o Senhor nos traz de volta. O Senhor abre o caminho no meio do deserto, para que nós venhamos viver aquilo que está escrito, para que nós venhamos viver aquilo que já foi liberado sobre a nossa vida. Obrigado, Pai, porque o Teu amor por nós é incondicional. Independente do que nós façamos, o Teu amor é o mesmo. Independente de onde nós estejamos, o Teu amor nos resgata. E hoje nós estamos aqui declarando que nós estamos prestes, Senhor, a viver tudo aquilo que o Senhor já liberou sobre a nossa vida. E nós cremos, Pai, no poder da Tua palavra. Nós cremos, Pai, no poder do Teu nome. E nós vamos viver aquilo que foi liberado nos céus. Nós vamos viver aquilo que está escrito no Teu livro, aquilo que foi liberado sobre a nossa vida. E nossa vida nunca mais será a mesma, porque o grande eu sou é o rei da nossa vida. O grande eu sou é o príncipe da nossa vida. O grande eu sou é o governo da nossa vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você foi chamado para grandes coisas nessa terra. E enquanto nós cantamos aqui, eu quero que você traga à memória coisas que você já viveu. Porque aquilo que você viveu não foi para te parar, mas foi para te preparar para o destino que Deus desenhou para você. Não há amor. Você tem um destino em Deus. E não existe outro. Não existe outro como Ele. Comece a adorar, comece a cantar. Você é livre em Jesus.
és o alfa e ômega, o início e fim. Adora És Ele, o adora ar Ele. que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. O grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. Tu és Jesus. Ele é o Senhor da sua vida. Tu és o alfa e ômega, o início e fim. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Ele é o Senhor dessa nação. Ele é o Senhor dessa nação. Não há outro. Não existe outro como Ele. Como Aleluia. tu, soberano e fiel, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. Tu és o alfa e ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és o alfa e ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Ele é o nosso Deus. Ele é o grande eu sou. Alfa e ômega, o início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e ômega, o início e fim. Tudo pra mim, tudo pra mim. Tu és o alfa e ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Tu és o alfa e ômega, o início e fim. És o ar que eu respiro. Tudo pra mim, tu és Jesus. Tu és Jesus. Aleluia. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para que nós venhamos andar na luz e nunca mais retornar ao jugo da escravidão. Dia 7 de setembro agora nós estamos comemorando a independência. A palavra independência, ela significa condição a um estado de liberdade. Ou seja, nós somos independentes quando nós somos livres. E nós cremos que em nome de Jesus a nossa nação ela é livre de toda corrupção. Em nome de Jesus a nossa nação ela é livre de toda idolatria, porque só existe um, é o grande eu sou. Eu queria convidar você nessa noite juntamente comigo a celebrarmos essa independência, esse estado de liberdade. E nós vamos fazer algo profético aqui.
eu quero convidar você juntamente comigo a nós gritarmos liberdade, porque o marco da independência é um grito de liberdade. E nesse momento você vai trazer à sua memória coisas que têm travado e paralisado a sua vida. Isso não é uma superstição, não, isso é uma declaração do que o grande eu sou liberou sobre nós, porque nós fomos chamados não para andar nas trevas, mas para andarmos na luz. E foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ou seja, nós vamos estar declarando liberdade porque nós somos livres em Jesus. E se existe alguma área da sua vida paralisada nessa noite, em nome de Jesus, vai ser liberta, porque você foi chamado para ser livre. A nossa nação foi criada para ser livre, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E o Caleb trouxe uma palavra poderosa nessa noite. O grande eu sou, Ele é, e Ele sempre será o nosso Deus. Ele sempre será o nosso Deus. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E o grande eu sou, Ele é o Deus da nossa nação. E eu vou contar até 3, eu quero que você grite juntamente comigo: liberdade, forte. Você vai sair aqui dessa noite lembrando de tudo aquilo que foi falado por causa de uma palavra. Porque quando nós declaramos, nós começamos a gravar coisas. Por isso que nós precisamos declarar a palavra profética, ela precisa ser liberada, porque vai trazer à memória aquilo que te traz esperança. E quando você ouvir o grito de liberdade, você vai entender que o grande eu sou, Ele é eterno, e Ele escreveu todos os dias da sua vida, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O nosso país, ele é um país próspero, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Jesus é o rei dessa nação, e por causa disso nós somos livres. A nossa esperança não está no governo, a nossa esperança está no grande eu sou. Eu vou contar até 3, eu quero que você grite juntamente comigo, forte: liberdade. Vamos lá, todo mundo junto. 1, 2, 3. Aleluia! Nós somos livres em nome de Jesus. O Brasil é livre. O Brasil é livre. A nossa nação é livre. Nós somos livres. É como o nosso Deus. lugar grandes coisas vão acontecer. Desse lugar profetas sairão. Desse lugar profetas sairão para as nações dessa terra. Brasil, terra de profeta. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Você que está assistindo pela internet, grave bem essa bandeira. Talvez você está assistindo de outra nação. Existem muitos povos sendo mortos por declarar o nome de Jesus. Eu quero que você grave essa bandeira, porque essa bandeira não vai ser mais conhecida como o país do carnaval. Essa bandeira não vai ser mais conhecida como o país do futebol. Essa bandeira vai ser conhecida pelos profetas que sairão deste lugar. Dessa bandeira sairão profetas. Grave essa bandeira. O nosso Deus. Aleluia. Ninguém é como o nosso Deus.
nome de Jesus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Você sabe como é que foi criada essa música? Uma banda irlandesa, ela foi convidada para tocar numa festa. E eles não sabiam onde eles estavam chegando. E quando eles chegaram naquela festa, é uma casa de prostituição, entenda isso. Quando eles chegaram naquele lugar, era uma casa de promiscuidade. E é uma banda cristã, e agora o que nós vamos cantar? Sabe o que eles começaram a cantar? Tu és o Deus dessa terra, Tu és o rei deste lugar. Eles começaram a declarar: grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Independente do ambiente que você esteja, independente do caos que você está enxergando, comece a declarar que o Senhor é o rei daquele lugar, e grandes coisas irão acontecer. Grandes coisas vão acontecer neste lugar, porque o que nos define não é o lugar que a gente está, mas é o grande Deus que nós servimos. Por isso que nós declaramos: o Senhor é o Deus dessa nação. Porque essa nação não foi chamada para ser corrupta, essa nação foi chamada para ser próspera. Ele é o Deus deste lugar, Ele é o Deus da sua vida. Olhe para a situação que você está vivendo e comece a declarar: grandes coisas estão por vir. Mas está dando tudo errado, mas o grande eu sou já escreveu os meus dias. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas vão acontecer na sua vida, na sua casa. E quando nós falamos que grandes coisas vão acontecer, como Caleb ministrou, já aconteceu. Comece a enxergar com os olhos da fé. Já aconteceu. Aquilo que Deus liberou dos céus está liberado na terra. Já aconteceu. Aleluia. Quem crê nessa palavra? Aplauda o Senhor, por favor, mais uma vez. Aleluia. Aleluia. Deus é bom demais, não é? Quem é livre aqui, por favor, levanta as mãos assim. Quem está feliz aqui, por favor, levanta as mãos. Eu quero dizer algo para você. No dia 2 de outubro agora, quero que você grave na sua agenda. Vai acontecer aqui, deste ano, o primeiro culto de jovens aqui na igreja. Eu creio que vai ser algo que vai mudar a realidade da nossa vida. Sabe por que eu estou falando isso? O Caleb, eu conheço o Caleb quando ele era bem pequenininho. Eu conheço o Wellington quando eles eram bem pequenininhos. Sabe o que isso significa? Que eu sou muito mais velho que eles. E o Caleb, e o Wellington, a Jade, esse pessoal que é mais novo, eles viviam em culto de jovens. Porque quando está num culto, num ambiente profético, toda palavra que é liberada, você começa a receber aquilo. Muitas vezes mesmo sem entender, porque muitas vezes o adolescente ele está viajando, tu acha que ele não está entendendo nada, mas aquilo que está sendo ministrado ele está captando. Hoje o Caleb está ministrando uma palavra com autoridade, porque na sua adolescência ele estava dentro de uma igreja com um grupo de jovens ouvindo a palavra de Deus. Hoje o Caleb ministra, hoje o Wellington ministra, hoje pessoas que eram de culto de jovens, assim como eu, ministram a palavra de Deus. Sabe o que isso significa? As nossas crianças são os futuros profetas dessa nação, e nós como pais precisamos investir que eles venham fazer parte disso. E uma das situações para que eles venham fazer parte é que nós pais venhamos trazer os nossos filhos à casa de Deus. A gente vem de um tempo que muitas vezes os pais deixavam os filhos ir sozinhos e não acompanhavam. Muitas vezes parece que é meio careta o pai levar o filho num culto jovem. Não, mas o filho ele quer aquilo, ele quer a presença do pai junto com ele, porque ele está vendo que o pai está apostando nele, acreditando nele, investindo nele para que ele venha crescer. Eu quero dizer que a Mariana é o futuro dessa geração e logo ela vai estar pregando a palavra de Deus. O Otávio é o futuro. As crianças, como foi falado semana passada, as nossas crianças são o futuro, e logo eles vão estar aqui ministrando e liberando destino, e liberando algo que Deus tem desenhado sobre a vida deles. Mas nós como pais, nós precisamos fazer a nossa parte, e trazer os nossos filhos à casa de Deus.
No dia 2 de outubro, vai ser um sábado às 20 horas, Deus vai fazer algo muito grande neste lugar. Vai ser um culto totalmente temático, que os jovens eles venham desejar estar aqui neste lugar. Porque na verdade o frasco ele pode ser modificado, mas a essência pode ser a mesma. Muitas vezes nós modificamos o ambiente da igreja para atração, mas quem vai convencer é o Espírito Santo, quem toca é o Espírito Santo, nós atraímos e ele convence. Então você como pai, eu quero convidar você a trazer os seus filhos a este lugar, para que eles venham receber uma palavra e eles venham desejar. Muitas vezes a proposta do mundo é muito mais atraente do que dentro da igreja, mas aquilo que eles recebem dentro da igreja muda o mundo. Então nós precisamos investir nos nossos filhos, para que eles venham desejar estar na casa do Pai, para que eles venham crescer na palavra, para que eles venham crescer na graça, crescer no conhecimento, e venham tocar fogo nessa nação, que eles venham incendiar essa nação, para que essa nação venha a ser conhecida como uma nação de profetas, uma nação próspera, uma nação que venha mudar o futuro do mundo. Você crê nisso? Amém? Nós servimos o grande eu sou, nós precisamos crer em palavras fortes. Se eu falar para você que o seu filho vai ser o presidente da república e vai mudar tudo, você crê nisso? Se for da vontade de Deus, ele vai ser muito grande. Nós precisamos profetizar grande, porque sonhar pequeno e sonhar grande é a mesma coisa, não é? Então vamos sonhar e declarar grande, porque o nosso Deus é grande, aquele que realiza sonhos é grande. Amém? Feche seus olhos, por favor. Pai, nós te agradecemos, Deus, por essa noite.